Só que quando nós começamos a tocar, o que nós fazíamos? Eu era muito de organizar as coisas. Eu sou organizador de coisas. E aí, eu falei assim, bora, eu vou fazer uma festa pra nós tocar. Né? Já que nós não Ninguém tem ainda... contrata a Ninguém gente, contrata cria a gente festa. ainda. Montamos uma brincadeira dançante, que naquela época era muito brincadeira, década de 90, né? O DJ era meu amigo de infância, que ele se tornou DJ e eu trouxe ele pra festa, né? Então eu tinha muita visão já lá, vocês vão entender porque eu tô falando isso. Eu tinha muita visão lá já de perceber as coisas e promover as coisas. Daí o Artimanha ficou um bom tempo tal, e nós tocando e tal, e aí começou a aparecer uns barzinhos pra fazer, fazíamos os barzinhos, só que assim, dá um lanche aí pra nós e uma coca aí que a gente toca, né? Alguns já tomavam alguma cerveja, alguma coisa. Mas dá uma coisa pra gente beliscar aí que a gente toca, sem problema. Todo mundo começa assim, né? De baixo. Mas o Artimanha não foi pra frente, por quê? Eu acho que quem mais estava assim, envolvido com a dinâmica do pagode era eu e o Leandro. O Leandro do cavaquinho. E eu cantava, tocava... Na época eu tocava o instrumento de percussão, que é o tantã de corte, o famoso rebolo. Daí depois toquei reco também. E aí eu e o Leandro, nós paramos e ficou só eu e o Leandro. O que nós vamos fazer? Aí ele continuou, ele seguiu o caminho dele, ele foi tocar em outros grupos. E eu fui tocar em outro grupo depois também. Fui como cantor, né? Que é o Lado a Lado. Fui pro Lado a Lado. Aí fui fazer a experiência do Lado a Lado, né? Aí lá tinha outros nomes, né? Tinha o finado Yuri... Tem o Botinha, o do Botinha. Tem muita gente, o Leão. Tinha muita gente, né? O Everton. Muitas pessoas, assim, que passaram pela nossa vida e pela nossa história. Pessoas, assim, que nem todas temos contato, né? O Yuri faleceu, ele se tornou policial. E numa abordagem, ele foi surpreendido pelo policial. A família dele toda é pagodeira, né? Então, a gente tem um carinho muito grande. E ele já era casado na época. A esposa... ficou viúva muito cedo, foi muito cedo. A gente tem contato com ela também. Então, foi histórias assim que marcam a nossa vida, né? Marcam profundamente, né? Marcou bastante, assim, a minha vida. E o pagode marcou muito. Mas, além do pagode, eu lembro que eu tinha entre 18 anos. Na verdade, com 16, eu prometi para mim mesmo que quando eu tivesse 18 anos, eu ia cantar na escola de samba. E assim aconteceu. No ano de 2001, eu estava na escola de samba. Eu queria chegar cantando, né? Porque eu era muito assim, muito pra frente, vamos dizer assim, né? E aí eu cheguei e fui tocar tamborim na bateria. Corinthians do Sapo. Já sabe que time que eu torço, né? Porque Deus é fiel, vocês sabem. Então, eu não vou nem contar pra vocês por que eu não sou palmeirense, por que eu não sou santista, por que eu não sou... Vocês querem que eu fale pra vocês por quê? Ó, eu não sou santista porque Jesus com os discípulos comiam peixe, certo? Eu não sou palmeirense porque quando Jesus entra em Jerusalém, que nós chamamos a celebração Domingo de Ramos, passa por cima das palmeiras. Pronto, não posso ser palmeirense. E eu não sou São Paulino porque Jesus derrubou São Paulo do cavalo. Então, não tem como ser. Deus é fiel. Então, Deus é fiel, eu sou corintiano, tá? É assim que a banda toca. Mas voltando lá no carnaval... Será que gosta de futebol ou não? Eu amei isso. Eu amei isso. Futebol e pagode, né? É lógico que ele ser corintiano. Com certeza. E você sabe qual que é a lógica de ser corintiano, né? Não. Porque vocês sabem que a maioria do pessoal propaga uma coisa que corintiano é tudo bandido, né? Tudo maloqueiro. E de fato, nós somos. Nós somos. Por quê? Jesus atrai pra eles os piores. Olha lá. Por isso que todo mundo tem que ser corintiano. Então, quem se coloca como dependente de Deus, né, diante dos seus limites, suas fraquezas, precisa ser corintiano, porque Deus atrai os piores pra ele. Ele andava com os piores? Ele é um perigo, né? Eu sou um perigo. Eu sou um perigo. Eu tenho minhas convicções. Ele conhece a palavra muito a fundo, ele vai sempre achar uma... Vai sempre. Pra justificar, né? Com certeza. Mas foi isso. Foi uma experiência muito boa, marcante pra mim também. Lá com a Corinthians do Sapo, depois o Unidos do Bonfim. Porque no primeiro ano eu fui pro tamborim, no segundo ano eu estava ajudando como intérprete, mas não intérprete oficial. No terceiro ano eu era intérprete oficial da escola de samba. E ali fiz muitas experiências. Tive a oportunidade em Penápolis cantar com o Ernesto Teixeira, que é o intérprete oficial da Gaviões da Fiel.
sabe? Foi uma experiência que marcou muito, assim. Ali eu encontrei uns nomes que eu não gosto muito deles, mas deixaram umas marcas meio estranhas também no Corinthians, né? Mas Roque Cittadini, né? Que era diretor na época do Corinthians, né? Mas encontrei Birubiru, jogador antigo e bem conceituado, Gilmar, jogadores assim que eu só via na televisão, eu não tive mais a oportunidade de ver. Sim. Então foi um jogo dos Masters do Corinthians e eles estavam, e para mim aquilo fiquei maravilhado. E o mais bonito ainda é que nós fomos, como o pessoal de Marília, da Corinthians do Sapo, chegamos lá sendo Gaviões da Fiel. Então, pra mim, eu cheguei lá, né, num nível, eu falei assim, que nível que eu tô, nossa, né? Naquele tempo ainda não falava, louvado seja Deus, né? Mas louvado seja Deus por aquele nível que a gente chegou. Um nível que pode ser alcançado humanamente, a gente sabe, mas entende a minha motivação? Sim, você estava do lado de pessoas que você admirava. Falou, eu pretendo chegar lá e do lado você, do nada, assim, do nada não, mas de repente você estava ao lado de pessoas que você admirava. Puta, uma sensação muito boa. Fala, tô dando certo na vida, tô vencendo, né? Sim. Mas não tava. Aí que eu entendi. Por isso que eu falei pra vocês que a minha motivação não foi a melhor das motivações. Porque eu fui diante de uma frustração. Diante de uma frustração. E quando eu fui olhar pra minha vida e pra minha história, eu percebi que aos 13 anos eu já tinha vontade de ser padre. Aos 13 anos eu já tinha o desejo de ser padre, né? Já tinha algo assim que me impulsionava. E aí, só que 13 anos eu tenho um tio padre também, né? Irmão da minha mãe, padre Edivaldo. Ele é natural da diocese de Assis, né? Na verdade, sou natural de Lutécia, ali perto de Oscar Bressani, Paraguaçu Paulista. Pertence à diocese de Assis. Mas hoje ele está no Piauí, em missão, né? Faz a experiência missionária. Já está, acho que praticamente 8 anos, mais de 8 anos, quase 9 anos lá, né? Inclusive essa semana, né? Se ele estiver vendo o vídeo, parabéns, tio, mais um ano aí de ordenação presbiteral, 28 anos, se eu não me engano, né? De padre já, de sacerdócio. E ele foi uma inspiração para mim, mas aos 13 anos eu achei que eu queria ir pro seminário, porque ele morava no seminário naquela época. Entendi. Né? E eu achei que eu queria ir pro seminário porque ele estava no seminário, mas era um desejo já antigo, né?